Olá a todos, eu sou Thales Silveira, coordenador de comunicação do Instituto Brasileiro de Infraestrutura. Estamos começando mais um InfraCast, o podcast da Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos. E hoje estamos com mais um episódio muito especial. Contamos com o desembargador do TRT da 2ª Região, Dr. Celso Pio. Seja bem-vindo, Dr. Pio. Olá a todos, olá Mário, olá Thales, olá a todos os telespectadores. É um prazer, estou há tempo querendo participar do programa. Hoje conseguimos aí uma agenda comum dos três e espero aí poder trazer um pouco aí do meu conhecimento, da minha experiência, que é nova, mas dentro do setor portuário e de infraestrutura. Ele está sendo modesto, viu, gente? A experiência dele é vasta no setor de infraestrutura, ok? E ao meu lado, o diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, Mário Povia. Seja bem-vindo, Mário. Obrigado, Thales. Obrigado, doutor Celso. Uma honra recebê-lo aqui. E num momento assim tão agudo, tão forte do trabalho da Seportos, né? A deferência de ter reservado um horário aqui para a gente, para esse bate-papo. Muito obrigado, um prazer tê-lo aqui, viu? Obrigado, Mário. Falar ao lado do Mário é sempre um temor, porque ele é o professor de todos nós, mas realmente nós estamos aí num momento, acho que ímpar para o setor. A Seportos, a Comissão de Revisão da Lei dos Portos, a gente pretende apresentar aí um marco legal para o sistema portuário, não é uma simples revisão da lei atual, para tentar realmente melhorar o ambiente de negócios, atrair investimentos, valorizar o trabalho humano, ou seja, melhorar todo o setor portuário para a sociedade brasileira. Perfeito. Mas antes da gente começar a falar desses assuntos polêmicos, a gente sempre gosta de abrir esse podcast querendo saber um pouco da biografia dos nossos convidados. Então, conta pra gente aí, quem é Celso Pio? Então, eu sou um santista, nasci e moro em Santos há 59 anos, faço 60 anos o mês que vem, então tenho 60 anos aí de Santos. Como todo santista, é um apaixonado pelo porto, porque desde criança, na praia, a gente olhava os navios entrando pelo canal. Sempre andávamos pela avenida portuária para se deslocar, porque era o meio mais rápido de locomoção, antes da perimetral e etc. Ainda era uma avenida portuária, e com a curiosidade sobre o porto, que é tão importante. Estudei em Santos, fiz faculdade de Direito em Santos, sempre lecionei em Santos, fiz a minha carreira como magistrado. Eu tenho vou completar agora 32 anos de magistratura, e fiz sempre ela nos municípios do Guarujá, Cubatão e Santos, ou seja, pegando todos os 3 municípios que envolvem o porto, porque se nós temos o lado direito e o lado esquerdo, nós temos os terminais, os TUPs em Cubatão. Então, eu sempre na minha carreira também enfrentei as questões trabalhistas ligadas ao setor portuário e vi a dificuldade, mesmo eu sendo santista, de ter conhecimento específico sobre essa área, mas colegas que vinham de Minas, que passavam no concurso onde não há porto, ou mesmo colegas que vinham de São Paulo, eles nunca não sabiam assim, o conhecimento do que seria a capatazia, o que seria a estiva, ou seja, teriam que se debruçar sobre essa questão prática muito importante. E sou um apaixonado pelo Santos Futebol Clube, como todo santista. Ninguém é perfeito, né, cara? Ninguém é perfeito. Ele estava indo tão bem. Todo santista deveria ser. E meus filhos nasceram em Santos, a família toda de Santos. E fiz faculdade de Direito, fiz um mestrado também, estou acabando o meu doutorado. Não é sobre a área portuária, mas sobre negociação coletiva transnacional, o que acaba envolvendo também o setor portuário, porque as empresas portuárias, os operadores portuários são empresas transnacionais. Então, eu quero estudar esse novo fenômeno, que a globalização trouxe essa possibilidade de sindicatos globais e empresas transnacionais. Então, não há o porquê você não ter uma regulação das condições de trabalho de uma forma uniforme em todos os países do mundo. Não tem o porquê uma empresa transnacional tratar trabalhadores de um local de forma diversa de que trate em outro local. Então, esse olhar de
por um direito do trabalho transnacional, que isso é uma teoria também, que eu abordo também no trabalho. Mas basicamente é isso, tá? Eu sou um santista, apaixonado pelo Santos, apaixonado pelo Porto, e hoje um estudioso do direito portuário. Ou Você seja, reside em Santos até hoje, Celso? Até hoje eu resido em Santos. Perfeito. Nunca deixei de residir em Santos. E depois que fui promovido a desembargador, há 6 anos, atuo em São Paulo, mas continuo com a residência na cidade de Santos. ou seja, no ramo acadêmico, também aí atuando como desembargador. Como é que o senhor falou que você tem filhos? São quantos? Tenho 2 filhos, uma menina e um menino, que por acaso não seguiram a carreira jurídica, foram para a área de relações internacionais. Viram o tamanho do trabalho? Eu acho que é uma vocação. Eu acabei investindo muito na educação deles. Então, mandei o primeiro colegial estudarem na Espanha, o segundo na França, o terceiro na Inglaterra. Quando eles acabaram o colegial, eles acabaram com um olhar de mundo diferente, não a minha preocupação um pouco daquele santista, muito bairrista, muito local, e eu acabei dando um olhar para o mundo, e então eles acabaram indo para relações internacionais, ele para o mundo governamental, ela para o mundo corporativo. Ele trabalha em Madrid na área governamental, prestando serviços para organizações internacionais, e ela para o mundo corporativo. Acabou sendo transferida para a França, trabalha numa empresa transnacional francesa, e eu acabei criando os filhos para o mundo e acabei entregando eles para o mundo também. É assim mesmo. Isso é muito interessante, né? Esse rompimento de bolha que a gente fala, né? Tem horas que a gente fica tão fechado no nosso mundo, mas quando a gente dá educação, a gente ensina a viver o mundo. E dá né? opção, né? Que eu acho que, sobretudo, é isso que a gente quer dar para os filhos, né? A opção de escolherem a carreira, e hoje está tudo muito globalizado, né, Celso? Você vê que não tem mais distâncias, grandes distâncias, né? A globalização atingiu, é um fenômeno que atingiu, e na área econômica, e na área da relação de trabalho, e na área portuária, você vê a questão muito clara. A área portuária é um case de você ver a globalização dos armadores, os operadores portuários que pertencem dentro do grupo econômico a armadores, ou seja, não há mais uma análise de um mercado de forma isolada. Você tem reflexos, e essa globalização chegou a aspectos culturais, sociais, econômicos, trabalhistas, abrange todas as áreas. Inclusive sobre essa questão aí do olhar do trabalhador portuário, você realmente acabou indo muito para essa parte de entender essas relações trabalhistas dentro da área portuária. Ele é um case totalmente diferente do resto do Brasil, esses comportamentos? Relação capital-trabalho no setor portuário é diferente da média do que temos em outros setores? Mais ou menos essa pergunta a gente queria saber. Há uma diferença em razão da origem. Como a gestão da mão de obra era feita pelos sindicatos, então vou dar um exemplo concreto, que é um dos pontos que eu acabo debatendo muito com o setor dos trabalhadores. Em todas as outras áreas da economia, a gestão dos recursos humanos, a gestão das condições de trabalho pertence à atividade econômica. E a negociação coletiva, ela tem a finalidade de melhoria da condição social. Então, ela pega em relação ao tamanho de um empregador ou à condição econômica de um Estado. Então, se você pega as outras atividades, banco, comércio, petróleo, qualquer outra, a legislação, as condições de trabalho são fixadas pelo empregador. E a negociação coletiva entra e pode até estabelecer condições diversas da lei, atendendo a interesses específicos dos trabalhadores e dos empregadores. A relação do trabalho portuário, como a origem da gestão era pelos sindicatos, porque dada a natureza
avulsa desse trabalho, porque no início não havia necessidade e ficava inviável a vinculação pelos empregadores, porque não havia esse comércio internacional pujante, não existia o porto funcionar 24 horas, era completamente diferente. Spot, né? Era um mercado muito spot, né? E aí quem estabelecia? Eram os próprios sindicatos, estabelecia o terno e etc. Quando houve alteração em 93 para a administração da mão de obra por órgão gestor de mão de obra, tá? A legislação naquele momento estabeleceu as condições de trabalho, é por negociação coletiva. Naquele momento, ainda não houve um grande problema, por quê? Porque a negociação coletiva era estabelecida, as condições, e caso não houvesse uma nova negociação, nós tínhamos a ultratividade. O que é isso para o público entender? A ultratividade é um contrato coletivo acabava a vigência, se não houvesse outro, ele, apesar de ter perdido a vigência, havia uma ultratividade parcial das suas normas. Elas continuavam valendo. Então, se o terno ali era estabelecido de 6 estivadores, ele continuava valendo até que viesse uma nova norma coletiva. Isso, a partir de 2017, com a reforma trabalhista, houve o fim da ultratividade. Então, se a norma coletiva venceu, não tem mais aquele terno de 6 horas garantido. Você volta ao status quo antes. E qual é o status quo antes nas outras categorias? A lei. Claro. Só que qual é a lei? A lei manda quem define as condições de trabalho por negociação. Se não tem negociação, não existe um vazio. O ordenamento jurídico, numa análise sistemática, tem que dar a saída. A saída qual é? Uma parte da doutrina defende que parte dessas condições seria o próprio órgão, que hoje é o responsável único por gerir a mão de obra portuária, e a outra parte entende que é do próprio operador portuário. Até porque o operador portuário, quando vincula, quem define é o próprio operador portuário, porque a regra é a regra geral. Então, há necessidade hoje de você ter essa intervenção da legislativa para definir essa condição. E muitos trabalhadores ficam, não, com isso vai terminar a negociação coletiva. Não, ele vai entrar no rol da negociação coletiva normal de todas as categorias. O fato de a lei falar o adicional de 50% de horas extras, por exemplo, não impediu até hoje que quase todas as categorias no Brasil tenham um acordo coletivo fixando adicional de 60%, de 70%, de 80%, até de 100%. A negociação vem para dar mais ou para especificar condições muito características de uma categoria. Nesse aspecto, o Supremo editou aprovou um tema de repercussão geral, o 1046, que diz: negociação coletiva vale, transferindo o protagonismo para os atores sociais, até para retirar e para limitar direitos legais, desde que haja uma contraprestação. Então, assim, você pode retirar um direito garantido em lei, desde que seja estabelecido uma espécie de compensação, uma contraprestação. Então, essa característica inicial, antes de 93, da gestão ser feita, acabou criando uma mentalidade diferente dos outros setores da economia. E que agora, com a vinculação, com a necessidade de mão de obra permanente, com a automação, com a necessidade de qualificação profissional, que o trabalho portuário mudou. Eu visitei o Porto de Singapura, tinha uma operadora portuária, uma mulher com traços delicados, que ela operava o equipamento à distância. Antigamente, se você perguntar para qualquer pessoa, ela vai responder de imediato que não conhece. Não, quem é o trabalhador portuário de capatazia da estiva? É um homem forte. A característica que vem na mente das pessoas é exatamente
inicialmente essa. Da força bruta, né? Da força bruta. Pensa num filósofo. Você vai pensar um velhinho de óculos, de barba, um homem branco. Ou seja, nós temos já ideias pré-concebidas. E hoje mudou. No mundo inteiro mudou. O trabalhador portuário não vai ser mais aquele de força bruta, é o qualificado. É aquele tecnicamente qualificado. Então, a necessidade do setor laboral entender essas mudanças e utilizá-las a seu favor e não contra, ou ficar entrincheirado querendo defender de qualquer forma, quando fez com a vinculação, o início da vinculação foi extremamente, o Mário sabe muito bem, traumático. Isso acabou no judiciário. Teve um voto lá na seção de dissídios coletivos que eu faço parte, que definiu até uma forma paulatina, primeiro 75%, depois 50%, depois pode vincular 100%, porque há uma certa resistência ao novo. E isso, com certeza, no setor portuário não foge dessa regra. Você falou sobre qualificação portuária. Você acredita que hoje o Brasil ele tem... consegue qualificar os seus trabalhadores portuários de maneira satisfatória? A qualificação portuária, essa pergunta é excelente, e ela é um dos eixos centrais que nós estamos preparando a nossa revisão legal. Negociação coletiva é um eixo, até porque a comissão não pode fugir da Constituição Federal. A nossa ideologia é da Constituição. A Constituição tem um capítulo da ordem econômica que fala, por exemplo, da livre concorrência, e por isso até a professora Juliana Domingues faz parte da comissão. Cada membro da comissão, quando foi pensado pelo ministro Douglas, foi pensado exatamente num dos tópicos da ordem econômica constitucional. Tem a livre iniciativa, tem a valorização do trabalho humano, todos os tópicos lá do artigo 170 da Constituição. E a qualificação profissional, ela está presente em todos, porque você, para exercer uma livre iniciativa, você tem que permitir que utilize trabalhadores qualificados. Para a valorização do trabalho humano, você tem que ter trabalhadores qualificados. A automação tem que analisar a valorização e a qualificação profissional. Até interessante da automação, há um preconceito que a automação só tira emprego. Ela tira realmente emprego, que vão te gerar outros empregos. Mas ela melhora a segurança e medicina do trabalho. E nesse trabalho de nós conhecermos, quando eu falo nós, os magistrados, os membros do Poder Judiciário, os portos brasileiros, que é de suma importância para uma prestação jurisdicional melhor, e não é só uma faculdade, é um dever do magistrado, e isso é importante, porque às vezes a sociedade pode olhar, mas por que um juiz precisa ir conhecer uma indústria, conhecer um porto, conhecer a atividade econômica? Porque a lei de introdução às normas do direito brasileiro tem um artigo que obriga o juiz a não julgar com base em conceitos teóricos abstratos e analisar a consequência prática da sua decisão. Para eu analisar a consequência prática da minha decisão, eu tenho que conhecer o setor. E a gente foi, por exemplo, num terminal em Aracruz, e nós vimos lá um spread automático que tinha 2 berços de celulose. Um com spread manual, com 8 estivadores em cima dos fardos de celulose, com uma altura 3, 4, 5 metros, não sei dizer com certeza, que poderiam cair e ter um acidente, e o outro berço com um spread automático, sem esses trabalhadores. Ou seja, você não tinha o mínimo risco à segurança desses trabalhadores, à vida desses trabalhadores. Então, o olhar tem que ser muito mais amplo, às vezes tem um olhar muito fechado. Quanto à qualificação, para eu não fugir, que é um dos focos centrais. Eu sempre defendi que a exclusividade do trabalho portuário não tinha que ser como base pessoas, e sim a qualificação profissional. Quem pode ser vigilante?
quem tem qualificação profissional de vigilante, tem um certificado de qualificação. Quem pode ser técnico de segurança? Quem tem um certificado de técnico de segurança. Quem pode ser trabalhador portuário? Quem tiver uma qualificação certificada. Tá? E há uma ideia muito grande na comissão de nós transferirmos essa qualificação para o SESC-Senat, que existe em todo o Brasil, é uma entidade de reconhecimento ímpar, né? A sociedade olha o SESC-Senat com competência, com realmente seriedade, com eficiência, e aí a exclusividade seria mantida, mas não a exclusividade para o Mário, para o Thales, para o Celso. A exclusividade para quem fosse... Essas condições objetivas preenchidas. Qualificado. E se nós nos qualificamos, nós podemos nos candidatar ao trabalho. E não você ter uma garantia em cima das pessoas. Então, a ideia é nós utilizarmos, transferirmos a nossa proposta, que está sendo discutida, é transferirmos o recolhimento que é feito pelos operadores portuários para treinar os trabalhadores portuários para o SESC-Senat, uma qualificação e um treinamento que já vai estar pago, tá? Reconhecendo a competência e a excelência do SESC-Senat, e esse certificado dado pelo SESC-Senat possibilitaria, primeiro, o acesso democrático, segundo, um certificado nacional. Então, dando um exemplo, se a nossa proposta vingar dentro da comissão e for aprovado pela Câmara, Itajaí, os trabalhadores ficaram parados muito tempo. Aqueles trabalhadores, eles tinham a garantia de trabalho só no ógmo local por estarem registrados. Se nós transferirmos esse registro para o Ministério dos Portos ou para a ANTAC, e esse certificado ele pode se candidatar em base nacional. Qualquer lugar. A gente abre o mercado de trabalho. Interessante. Então, imagina que o Thales é um trabalhador portuário, a esposa dele é transferida para outro estado, ele acabou. Ele tinha garantia só no ógmo de Santos. Não, ele vai poder se transferir e se candidatar a um emprego vinculado aos operadores da Bahia, por exemplo, de Salvador, se a família foi para lá, e até pedir a inscrição no órgão gestor de mão de obra local para poder oferecer a mão de obra nesse local. A gente quer abrir o mercado de trabalho, porque isso está na Constituição. A Constituição garante a liberdade de trabalho. Então não podemos proibir um trabalhador de prestar o serviço em todo o Brasil. Se ele é qualificado, ele tem o direito de prestar o serviço. Não pode ter um monopólio para trabalhadores individuais, e sim para a categoria dos trabalhadores portuários. E pode ter essa mobilidade dentro do território nacional. Isso é respeitar a valorização do trabalho humano prevista na Constituição. Muito interessante. A gente tem festejado aí essa aproximação tanto dos ministros do TST quanto desembargadores dos tribunais regionais do trabalho, né, do setor, né? Isso vem ocorrendo ao longo do tempo de uma forma até mais intensa, né? E criamos aí também dentro do Brasil Export o Infrajur, né? Você tem comandado as atividades por lá. Você acredita que isso tende, porque o setor portuário ele é específico não só na relação capital-trabalho, né, mas ele também é específico, né, em questões que envolvem outras áreas do direito, né? Então seria muito importante que a gente tivesse também os tribunais regionais, federais, o STJ junto. Você imagina que é possível uma concertação também para trazer esses outros membros do judiciário para perto do setor, para a gente exatamente exercer aquilo que você falou, né, do tribunal, né, dos juízes, né, conhecerem melhor a realidade do setor? Mário, excelente pergunta, isso já está ocorrendo. Mês passado, eu fui nomeado coordenador da Escola Nacional de Magistratura para o setor portuário, para as questões portuárias que nunca teve essa coordenação dentro da Escola Nacional da Magistratura. E a Escola Nacional da Magistratura, ela engloba juízes federais, estaduais, do trabalho, militares, qualquer membro do Poder Judiciário. E nós teremos o primeiro evento, um evento isolado, dada a criação mês passado,
né? O ano que vem a gente tem que é uma programação, tá? No dia da minha posse, a gente assinou um convênio com todas quase entidades do setor, tá? Com a BTP, com a ATP, com a ABEP, com a FENOP, com quase todas, e eu tenho muito medo de nomear, porque eu posso ter esquecido alguma. E nós teremos o primeiro evento agora, dia 14, no Porto de Santos. Nós teremos lá só magistrados estaduais e federais, que nós teremos um passeio pelo canal, visitaremos um terminal de container, depois teremos palestras à tarde, tá? Para que possa esse conhecimento ser passado para os juízes estaduais e federais. Então, a ideia no próximo ano é isso se aperfeiçoar num sentido de uma progressão de conhecimento. Fora ter alternando os tipos de terminal, de carga, tá? Vamos alternar os terminais para verificar, mas também da temática, para partir de um conhecimento mais básico, para ir aperfeiçoando esse conhecimento até o momento de termos eventos específicos sobre um ponto específico. Então, para discutir THC, SSE, todas essas questões, não é possível você levar uma discussão automática. O ideal é ter um conhecimento geral, para daí do conhecimento geral descer para o específico. A ideia é a mesma, e é tão importante isso, porque imagina só, a sessão de dissídios coletivos trabalhistas. Nós estamos apreciando uma questão envolvendo um sindicato, vamos dar um exemplo abstrato, tá? Um sindicato da Estiva com um dissídio coletivo envolvendo a Sopesp de Santos, tá? Como é possível você estabelecer uma norma coletiva, hoje, com o meu conhecimento, de condições de trabalho, de terno, igual, sem dividir se é um terminal de granel, se é um terminal multicarga, se é um terminal de container, se é um terminal de ro-ro, se é um terminal de celulose, ou seja, é impossível. Só que se os colegas não tiverem essa proximidade, eles podem julgar, a operação portuária é tudo igual. E não é tudo igual. Ele não tem esse conhecimento. Como funciona a necessidade ou não de uma função? É preciso ter estivador. Para que tipo de trabalho num terminal de granel, já que tem um shiploader que vai jogar direto? É diferente se você está num terminal de celulose, onde você tem que ir pegar fardo por fardo. É diferente no terminal de container. O que faz um terminal de container? Peação, despeação. Tem que olhar cada tipo de atividade. Precisa ter conferente ou não precisa ter conferente? Hoje, um sistema, Navis ou outro, faz todo o trabalho da conferência, onde vai o container, o que tira ou o que não tira, ou ainda tem algum trabalho? E eu não estou afirmando que precisa ou não precisa. Eu só estou colocando provocações de contorno. E o conhecimento prático vai ajudar ao que o magistrado dê a melhor prestação jurisdicional. Então, a ideia é levar para todos os setores. Tá? É lógico, para cada setor, a ideia é fazer uma visita específica, que não interessa para um juiz estadual ou federal uma questão envolvendo o trabalho, mas interessa se existe, na prática ou não, e também não estou fazendo nenhuma afirmação, existe o serviço de segregação de cargas ou não? Ou seja, vai no terminal de container e verificar. Não, o serviço existe. Aí ele vai apreciar juridicamente se aquele serviço tem que ser remunerado ou não ser remunerado. Mas a premissa fática, ele tem conhecimento. Ele tem conhecimento. Então, em todas as áreas do direito, é muito importante. E no direito portuário, o jurista tem que ter um conhecimento. Hoje eu estava participando de um programa de televisão, o Infrajur Mais, e estava o Marcelo Samarco, participava comigo, e eu estava colocando para ele a importância do profissional de direito portuário, porque ele tem que ter uma visão macro geral de societário, de trabalhista, de concorrencial, de regulatório, mas não geral.
para o trabalhista portuário, para o regulatório especializado, para o concorrencial especializado, para o societário especializado. Então, o juiz do trabalho é um generalista no direito do trabalho. Mas o especialista em transporte rodoviário de carga é o profissional da área. No trabalho ferroviário é o profissional da área. No portuário é o profissional da área. Então, assim, o que a gente tenta desenvolver é a infraestrutura em geral. Visitamos a Rumo, fomos ver uma locomotiva, onde fica o banheiro, ver se eles têm realmente um banheiro ou não. Fomos no rodoviário, ver como funciona o trabalho de um motorista de carga, o que é melhor para ele. É melhor realmente ele ter um descanso reduzido num determinado período para depois passar mais tempo em casa com a família. Nós fizemos um evento da Magistratura do Trabalho e houve uma apresentação, um motorista saindo do Maranhão até o Rio Grande do Sul e voltando. Com a lei dos caminhoneiros, ele passaria 3 dias com a família. Com a decisão dada pelo Supremo, que julgou inconstitucional o artigo do intervalo, ele iria e voltaria, passaria só 24 horas com a família. O que é melhor para um motorista? O que é melhor para a sociedade? Lógico, sem levar uma jornada extenuante de estabelecer um acidente. Ninguém quer a exploração, mas muitas vezes um olhar sem o conhecimento prático leva a uma decisão que pode não agradar nem os motoristas, e nem agradar o setor de transporte. Esse exemplo é paradigmático no Brasil, porque da decisão, foi a primeira vez que nós tivemos um embargo de declaração assinado em conjunto pela Confederação Nacional dos Trabalhadores em Transportes Terrestres e pela CNT. Nenhum dos dois queriam aquilo, queriam outra coisa. Ou seja, o judiciário não pode virar as costas para isso. Isso é interessantíssimo nesses questionamentos que ele está jogando para a gente. E também são questionamentos e conversas que ele tem. Eu queria que você até falasse um pouco para a gente da sua experiência como co-host agora de um programa, o Infrajur. Fala aí como é que está sendo essa nova experiência aí, conversar. Na verdade, a apresentadora, a Vanessa, é uma jornalista, eu estou ali como um apoio técnico, tentando escolher os entrevistados e tentando puxar a pauta também, puxar uma pauta jurídica. É um programa só jurídico, então os convidados, nós tratamos dos temas jurídicos. Então, eu vou dizer que nos primeiros programas foi muito desconfortável. Está do outro lado da mesa, né? Porque você fica ali esperando para falar, porque você não é o protagonista é quem está sendo entrevistado, então você tem aquela vontade de interromper, e não é um ambiente normal de um magistrado. A gente está diante de câmeras, dando entrevistas, não é. Deveria ser, o magistrado não tem que se esconder da sociedade, ele tem que se abrir para a sociedade com transparência, de forma republicana, faz parte, não há o porquê se esconder, e isso é algo salutar, e mais, cumprir a lei. Porque se você se esconde, você não está cumprindo a lei de ter esse conhecimento básico. Mas eu ainda não me acostumei. Há um desconforto. Você pode ver que vocês estão parados, eu fico rodando a minha cadeira. Ainda está um certo desconforto de participar de programas, mas eu acho que daqui uns 10 anos eu acostumo. Celso, você é professor, né? Em Santos, inclusive, você me corrigiu aí, falou, olha, você falou que não tem direito portuário, direito marítimo na graduação. Em Santos existe uma faculdade que tem e que você está por lá, né? E eu queria que você traçasse um paralelo, né? A academia ela tem ficado muito distante, né? Do business, né? Da atividade propriamente dita, né? Algo que a Europa usa muito, os Estados Unidos usa muito, né? A academia e a indústria juntos, né? E aqui no Brasil parece que são setores assim totalmente compartimentados, né? E a gente vê no teu trabalho essa aproximação também da academia com o mundo real, digamos assim, né? Você acha que isso está mudando no Brasil? Você consegue enxergar, né, uma tendência nisso? Ou você continua sendo um estranho no ninho, uma iniciativa muito isolada? Eu acho que a universidade
A Unisanta tem esse olhar para a área portuária em Santos, e nós temos todos os nossos cursos lá, nós temos gestão portuária, tem o meio ambiente portuário, todos os cursos de mestrado, de doutorado, de pós, tem uma disciplina ligada ao porto. Ela há um bom tempo já, e o primeiro passo foi colocar na graduação de Direito uma cadeira de Direito Portuário e Marítimo. Eu não tive, estudei em Santos, não tive, eu não tinha a mínima ideia, né? E pelo menos hoje todos os alunos saem com uma disciplina obrigatória de Direito Portuário e Marítimo. Não é para sair um especialista, mas um profissional, ainda mais que se forme em Santos, onde a economia depende do nosso porto. Já foi o maior da América Latina, infelizmente, na movimentação de carga, foi ultrapassado aí pelas últimas notícias pelo Panamá, mas ele está virando cada vez mais. Hoje nós já temos uma pós em Direito Portuário e Marítimo. A universidade vai lançar, nos próximos dias ou semanas, um programa de mestrado em Direito Marítimo e Portuário geral, que aí sim com linha de pesquisa em ambiental, internacional, contratual. Ou seja, a academia está virando, mas como tudo é um processo. Acho que é um processo sem volta. O setor portuário tem interesse, e aí voltamos àquele tema da qualificação. Essa qualificação tem que iniciar. Os escritórios de advocacia tinham que formar, explicar o básico quando iam contratar um advogado. Hoje, o advogado já sai da faculdade com uma disciplina, já faz uma pós-graduação, você já facilita, e isso em todos os setores. Então, acho que a universidade tem olhado, a academia tem olhado nesse sentido. E tem sido muito, muito gratificante, porque daí o setor empresarial, o setor portuário tem abraçado isso. A BDM, a Associação Brasileira de Direito Marítimo, faz um evento em parceria com a academia, com o apoio do setor, misturando o setor com a academia. Então isso é muito importante, porque daí discute as questões práticas, mas com a ajuda da academia para achar a melhor solução possível. Eu acho que não tem como não andar de mão dadas a academia com a iniciativa privada. Eu acho que é um caminho sem volta, Mário. Eu acho que é algo que a gente, quando a gente teve esse início, foi um início bem trabalhoso. Mesmo a universidade, nós montamos uma pós, e o setor aderiu à pós-graduação, e com isso a universidade solicitou da universidade bolsas para o poder público, e a universidade deu bolsas, e nós formamos em pós-graduações assessores de juízes, de desembargadores, juízes, desembargadores fizeram a pós, ou seja, o setor ajudou a academia a formar profissionais para dar uma prestação, a favor ou contra o setor, mas pelo menos com conhecimento. A pior decisão não é aquela contrária, é aquela que não tem base na realidade. Agora, a partir do momento que realmente os profissionais são formados, o próprio setor também ele acaba indo em direção consertando eventuais situações que poderiam, no momento, não serem mais acertadas. Então, acho que é um caminho sem volta, que acho que o futuro e agora. E aí, parabenizar o trabalho do IBI. Acho que tem um Instituto Brasileiro de Infraestrutura, braço do Poder Legislativo, é esse trabalho do Poder Judiciário levado ao Poder Legislativo. Isso, grande medida é isso. Porque, na verdade, nós vamos apresentar um projeto, mas esse projeto vai ser julgado por quem? Perdão, vai ser aprovado por quem? Pelo Legislativo. E o Legislativo, da mesma forma que o Judiciário tem membros que não conhecem o setor portuário, no Legislativo também tem. E para eles poderem apreciar com acerto o nosso projeto, que é um projeto de especialista, eles devem ter conhecimento. E aí o trabalho importantíssimo que eu vejo do IBI, a partir da entrega do nosso projeto, para trazer todo o poder legislativo, para ouvir os membros da comissão, por que nós tomamos aquela decisão, debater, para que eles possam aprovar o melhor projeto
para o país. É lógico que dentro do legislativo tem outros interesses, é uma outra seara, não só técnica, é política, mas a política não pode estar dissociada de alterarem um dispositivo, por exemplo, que depois, na prática, causam uma insegurança jurídica, atrapalha investimentos, atrapalha o desenvolvimento econômico, atrapalha os estados onde eles estão e muitos atrapalham os municípios que eles fazem parte. Nós estamos abrindo um capítulo no projeto só da integração Porto-Cidade. Muito interessante. E qualquer membro do Legislativo vai ter interesse nisso, porque a sua cidade está lá prestigiada, porque o Porto tem reflexos automáticos na cidade bons e também os reflexos de adaptação diante de uma infraestrutura enorme, de uma questão de necessidade de acesso, etc., que deve ser buscada uma melhor solução para a atividade econômica, porque ela não pode ser vista como algo prejudicial à cidade, mas também o olhar da cidade. Tem que haver uma integração, porque sem atividade econômica não tem arrecadação, não tem serviços públicos. Todo aquele comando da Constituição de 88, e da saúde, educação, etc., precisa de dinheiro. E quem gera dinheiro é a atividade econômica através dos seus tributos, através de impostos para a União, estados e para os respectivos municípios. A gente tangenciou aí a todo momento a comissão. Eu queria que agora, então, a gente entrar efetivamente, mas a questão da construção, né, desse também cronograma. Como é que foi essa relação com o ministro Douglas para a construção desse você é uma importante peça. É o relator, talvez o mais importante. Que se encaixa para a apresentação deste relatório, né? Como é que foi toda essa conversa dentro da CEPORTS, com todos os especialistas envolvidos? Tivemos aí representantes de todos os âmbitos do setor aquaviário nacional, até chegar à sua relatoria e, enfim, para depois numa entrega. Conta pra gente como é que foi todo esse processo. Então, foi um processo longo, e assim, eu falei, nasceu até uns 4 anos atrás. Porque a partir do momento em que houve a aproximação do setor público, do Tribunal de Contas, o ministro Benjamin passou a frequentar o setor portuário, é membro da nossa comissão, o Poder Judiciário, ou seja, todos verificaram primeiro a necessidade de uma revisão do marco legal, porque não é crível você ter investimentos. Um terminal de uso privado quer fazer um investimento, tem que aguardar um tempo enorme. Nós visitamos um terminal de container em Santa Catarina, que tinha uma área que já estava 6 meses para poder pronta e não tinha autorização para operar. Ou seja, é jogar contra o país. É jogar contra... Mas é jogar contra o país. Sem dúvida. O olhar que o porto não pode ser visto como um negócio. O porto é passagem. O que vai gerar riqueza para o país é exatamente a passagem da carga. É o imposto que é cobrado e não olhar o porto como um negócio. Ou seja, tudo isso foi uma construção de 4 anos. De você ir verificando várias situações da necessidade de alterar. Isso, lógico, acabou também chegando ao Poder Legislativo e o presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, viu da necessidade, porque o Congresso é a caixa de ressonância da sociedade. A sociedade vai, precisa alterar, precisa modificar. A situação não está, não só o setor empresarial, mas os próprios trabalhadores têm que mudar. Eles levam demandas para os seus deputados. Isso, na certa, chegou. O presidente Arthur Lira nomeou o presidente da comissão, o ministro Douglas Alencar. Lógico, conversou com o ministro Douglas Alencar antes, porque ninguém é surpreendido com uma nomeação. E eles montaram, com certeza, a comissão juntos, né? E ele me convidou até pela proximidade para eu ser o relator e todo esse processo, até de levá-lo a conhecer o direito portuário, o ministro Douglas, até essa aproximação, foi um convite, passou
pelas minhas mãos, então ele me convidou e nós montamos uma comissão, tá? Escolhemos exatamente para poder, doutora Juliana Domingues, na época representante, superintendente jurídica do CAD, porque tem que ter um olhar concorrencial, antitruste, anticartel na questão portuária, porque a revisão não é trabalhista, é geral. Tá? Levamos o ministro Benjamin Zimmer, o olhar do controlador externo, levamos o doutor Eduardo Nery, o olhar da ANTAC, levamos advogados do setor, das mais variadas áreas do setor, ministros do TST, ou seja, advogados representantes de sindicatos laborais, representantes do Ministério Público do Trabalho, ou seja, tentamos abranger todos os setores envolvidos. É lógico, se fosse uma comissão de 40, daria para abranger mais especificamente, mas não tinha um limite. Né? E aí, a comissão, primeira reunião da comissão, quando foi definida a divisão em 3 subcomissões, foi exatamente para deixar os especialistas nas suas áreas para que elaborassem relatórios parciais, que seriam documentos de trabalho para o relator começar a iniciar os trabalhos. Tá? Nesse aspecto é importante, como muita gente ouve aqui o programa, o relator até hoje não apresentou o relatório. Eu vou apresentar o relatório terça-feira. Mas eu estou circulando um documento aí, isso não é oficial. Documento apócrifo, sem o símbolo da Câmara dos Deputados, tá? E não é um documento oficial da nossa comissão. Tá? Aquele documento tem algumas informações de papéis de trabalho da comissão que não deveriam ter sido expostos, e isso está sendo aí investigado. O ministro Douglas tomou as medidas cabíveis e a polícia está investigando o que ocorreu, porque não deveria ter vazado, porque acaba atrapalhando uma informação ali que não é a informação que vai estar no meu relatório, mas pode gerar um mal-estar na sociedade. Então é muito perigoso. Aí, a primeira reunião, fazer um diagnóstico. Onde tem insegurança jurídica? Quais os problemas? E o foco é Constituição Federal e melhorar o ambiente de negócios para poder trazer investimentos, gerar renda, gerar emprego. E, com isso, gerar crescimento econômico para o país. Esse é o foco da comissão. E a Constituição, por quê? A Constituição traz os parâmetros. A gente não pode editar uma lei que viole o direito de concorrência. A gente não pode aprovar uma lei que viole a valorização do trabalho humano. Não pode editar uma lei que proíba a negociação coletiva. Tudo isso está na Constituição, tudo isso vai ser observado, lógico. Não podemos editar uma lei que viola a liberdade sindical, ficando no trabalho, que viola a livre iniciativa. Não pode de forma nenhuma. Então, toda a construção está sendo nesse sentido. Tá? Eu garanto que não passou em nenhuma proposta até hoje, e por isso não tenho como o relatório não seguir a retirada de qualquer direito individual de trabalhador. Nenhum direito individual de trabalhador vai ser retirado. Todos os direitos que eles têm hoje, os trabalhadores, vão ser mantidos. O que nós estamos olhando é a questão da gestão dessa mão de obra, o que nós estamos olhando é a questão da qualificação profissional, mas direito individual não vai ser retirado. Uma comissão presidida por um ministro do TST, como tem relator, um desembargador do Tribunal Regional do Trabalho, na subcomissão de trabalho, coordenador, um ministro do TST, é lógico que não vai retirar direito individual de trabalhador. Isso eu garanto para todos os trabalhadores que estejam ouvindo o programa. Nós vamos enfrentar um problema que existe hoje, da gestão. Hoje, se não tiver norma coletiva, quem é que determina o termo? Não está na lei. Tem que estar na lei. Porque se não está na lei, vai começar a ter interpretações e aí vai começar a ter insegurança jurídica. Exatamente. Isso gera demanda, por isso que nós temos um problema sério que o judiciário está combatendo. O ministro Barroso, ele enfrenta isso
com muita seriedade no CNJ, que é a questão do excesso de litigiosidade. E quando a gente fala em excesso de litigiosidade, também para deixar, ninguém está querendo retirar o direito constitucional ao acesso ao judiciário. Isso é sagrado. Está querendo acabar com o excesso. Se há um excesso, há algo que incentiva a conflituosidade. Vamos mudar para gerar um ambiente de harmonia, porque só perde o capital e trabalho quando há conflito. Gera um mal-estar extraordinário. Então, a comissão fez esse diagnóstico e nós estamos olhando cada um desses pontos de insegurança jurídica para poder enfrentá-los e criar um sistema portuário brasileiro. Então, a ideia é estabelecer o que é um sistema portuário brasileiro, quais são todos os atores envolvidos, os stakeholders, como gostam, todos os atores envolvidos. Então, vamos tratar de atores que não estão na lei, mas que são importantes, que geram insegurança. Por exemplo, o agente marítimo não está na lei, mas ele faz parte do sistema portuário, porque ele não trabalha quando o navio está navegando, ele trabalha quando o navio está parado no porto. Qual a responsabilidade dele, o que ele faz? Então, tentar fazer o mais completo possível. Tá? Lógico, ninguém é perfeito, vamos tentar entregar o projeto mais perfeito possível, tá? Mas tivemos diálogo social, audiências públicas, ouvimos todos os atores, ouvimos o IBI mais de uma vez. Sim. O doutor Mário Povia foi ouvido sempre, entendeu? Porque, lógico, é o professor de todos aí na área do setor portuário. Ouvimos sempre, ouvimos todos os atores, fizemos audiência pública só com os trabalhadores, com a ajuda de coordenação das confederações nacionais, elas que levaram e indicaram quem deveriam ser ouvidos. Ou seja, o tempo todo nós ouvimos toda a sociedade para tentar apresentar o melhor projeto possível. Doutor Pio, nós vimos durante todo esse processo o tanto de trabalho que vocês tiveram e toda a abertura de processo, sempre de maneira clara, maneira consistente e aberta para a sociedade, de tudo que vocês vinham fazendo. Inclusive, assim, queria agradecer muito essa abertura que você deu, não só ao Instituto, mas a todos os entes e entidades do setor, né, inclusive laborais, né? É importante deixar isso bem claro. Eu gostaria de deixar nós para fazermos um podcast específico e convidá-lo para conversar sobre esse relatório, sobre o que a gente vai, o que ele vai ter assim, no momento que ele ficar pronto, porque eu acho que, ainda mais com essa questão de vazamento, para a gente deixar muito claro que que o relatório não será de igual àquele que está circulando daquela forma, enfim, mas já temos até mais de 1 hora de podcast. Você vê como é que quando o papo é bom. Thales, eu acho excelente. Dia 23 o projeto é votado na Câmara dos Deputados. Tá? Eu vou me comprometo a partir do dia 24, eu venho e falo ótimo. Todos os pontos. Excelente. Prazer. Excelente. E aí expor aquilo que foi aprovado, que está até nesse documento vazado, porque tem algo ali que é real, o relatório são documentos de trabalho, públicas era um documento de trabalho, mas lógico, não é o nosso projeto final. Não é o documento do relator, né? Não é um documento do relator. Mas aí eu me comprometo, que eu acho muito importante, participar e falar, olha, que nós enviamos para a Câmara foi isso. E por que nnós enviamos? Excelente. Porque de vez em quando olha-se um artigo isolado leigo, fala, está tirando o nosso direito. Não, nós não estamos tirando o direito. Nós estamos fazendo isso para evitar uma insegurança jurídica. Ótimo. Tá? Porque nós estamos colocando um salvo negociação coletiva. Porque tudo nós vamos prestigiar a negociação dos atores sociais. Agora, quando não tem negociação, a lei tem que dizer, como em toda a categoria. Então, ou seja, tratar tema por tema para trazer o porquê
a gente manteve um tipo de contrato? Por que a gente descentralizou, eventualmente, o poder concedente, voltou para a autoridade portuária ou não? E não estou dando nenhum spoiler, só estou colocando o porquê nós entendemos de sugerirmos essa alteração. Isso depende do momento da sociedade, do amadurecimento das relações. Se num momento era importante centralizar, será que hoje ainda justifica? Não sei. Aí o Mário pode responder que ele conhece mais do que a gente. Mas, doutor Pio, Calhão, né? vou partir agora para as suas considerações finais e já vamos deixar aberto o convite para que o senhor, por favor, volte e nos traga todo esse conhecimento a quem você empresta ao setor, e isso é muito bom ver, acompanhá-lo. Eu posso falar que também, desde quando eu era um repórter novato, o senhor me deu atenção, o senhor olhou e fez questão de me mostrar, me explicar algumas questões que eu não entendia. Sou muito grato a isso e sou muito grato a tudo que o senhor venha entregando para o setor, tá? Então deixo para as suas considerações finais. Thales, obrigado. Me coloco à disposição, mas quero deixar uma provocação. Acho que o IBI tem esse papel de, a partir do ano que vem, realizar eventos jurídicos, ou para discutir o projeto, se não for aprovado, ou se já tiver sido aprovada uma lei, com alterações ou não, a lei. E eu acho que o IBI tem um papel fundamental, tá? Depois, mas principalmente antes, para poder trazer deputados, trazer congressistas para discutir com a comissão o porquê nós fizemos aquilo, para que a gente possa passar a nossa compreensão. A concordância ou não fica a critério deles como um sistema republicano. Então, assim, agradecer, me colocar à disposição e fazer essa provocação para que o IBI chame a Seportos, para que a gente possa realizar eventos juntos com os deputados, os senadores da Frente Parlamentar dos Portos e Aeroportos, e parabenizar esse papel excepcional que o Mário faz na frente da diretoria, o Thales na área de comunicação, Mauro Samarco, Marcelo Samarco, o presidente da comissão, o deputado Paulo Alexandre Barbosa, meu conterrâneo, não só de cidade, torcedor também do melhor time do mundo, do Santos Futebol Clube. E eu agradeço e deixo essa provocação para que a gente possa trabalhar. Estou aí, tirei 2 meses de férias para poder entregar esse relatório, e que a gente vai tentar o melhor possível. Nem sempre a perfeição, mas é o que a gente acredita naquele momento, dentro da nossa capacidade, que é o melhor para o país. Sem dúvida. Mário, suas considerações finais, lembrando que você acabou de ser provocado, então está na hora de responder. Não, nós vamos sim, Celso, fique tranquilo. Você falou a partir do ano que vem? Não, de repente até a partir desse ano mesmo, né? A gente já aproveitar dezembro aí, se tiver quórum por aqui de parlamentares, mas sobretudo da comissão, a gente já entendeu o racional de como foi a proposta, né? Acho que é fundamental isso, e é assim parte da nossa missão, do nosso trabalho aqui no Instituto e da Frente Parlamentar. Celso, eu queria dizer, assim, como cidadão, né? Você falou que tirou 2 meses de férias, mas você ficou outros 4 ou 5 meses trabalhando nisso, talvez até mais, né? Batendo o escanteio e cabeceando, ou seja, com todos os seus afazeres no tribunal, né? E também trabalhando para a comissão, nas audiências públicas, e eu testemunho, eu participei de quase todas as audiências, o quão isso é trabalhoso, né? Mas, do outro lado, o quão é gratificante ver pessoas como você, especializados, dedicados, né, e trabalhando por uma causa. Então, como cidadão, queria muito te agradecer o trabalho. Eu tenho absoluta convicção de que vai sair daí um trabalho de qualidade, um trabalho denso. A gente deposita na sua pessoa, na pessoa do ministro Douglas, né, total confiança, e nos membros da comissão também, aqueles que a gente conhece e temos acompanhado de perto todas as discussões, e que virá o de melhor de vocês, né? E aí, é claro, como vai sair do Congresso, é uma outra história, mas a gente vai trabalhar firme no propósito de ter uma legislação melhor para o setor, que ao fim e ao cabo é o que é melhor para a sociedade, e é um pouco da missão de cada um. Então, muito obrigado. Obrigado, e até o próximo. E você curta, se inscreva no canal, siga nas nossas redes sociais, porque nós seguimos em busca de uma infraestrutura forte no país.